Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Hoje estamos já na aula 21, nossa última aula teórica de cinemática. Vamos estudar o movimento circular uniforme, mais conhecido como MCU. Um assunto que vem caindo nesses últimos anos na prova do Enem, né? Então, muita atenção. Vamos trabalhar com calma esses conceitos, porque é um conteúdo que gera muito problema, né? As pessoas costumam ter grande dificuldade, principalmente pela grande quantidade de fórmulas que tem também essa matéria. Mas o que seria então um movimento circular uniforme ou MCU? É todo o corpo, gente, ó, movimento. Todo o corpo que está em movimento circular, ou seja, em círculos, e uniforme significa, que tu já sabe, nós já estudamos o movimento uniforme, significa que a velocidade é constante, tá? Então, se eu estiver andando em círculos, se eu estiver com o módulo da minha velocidade constante, andando em círculos, eu estarei, então, em um movimento circular uniforme. Então, é fácil identificar, né? É só andar em um círculo com velocidade constante. Aí tem que ter muito cuidado com essa função de velocidade constante. Vejam aqui nesse nosso exemplo de uma criança que amarrou um aviãozinho de brinquedo numa corda e que gira esse aviãozinho com velocidade constante. Percebam, né, que o vetor velocidade ele não fica igual em todos os pontos. Como se desenha o vetor velocidade, né? Até agora a gente estava trabalhando com exercícios, né? Quase sempre andando em linha reta. Agora nos projéteis até que eles já não andavam em linha reta, mas nós estávamos separando os movimentos para tentar estudar da maneira mais fácil possível, né? Analisávamos o movimento na horizontal diferente do movimento na vertical. Agora não, a gente vai estudar o movimento real do móvel. Como desenhar o vetor velocidade? O vetor velocidade sempre aponta para onde o móvel está andando, tá? Então, se eu estou andando na horizontal para a direita, minha velocidade aponta na horizontal para a direita. Se eu estou andando na vertical para cima, a velocidade aponta vertical para cima. Quando a trajetória é curva, quando a trajetória é curvilínea, aí o vetor velocidade, cuidado, ele vai ter a direção da tangente a curva no ponto onde se encontra o móvel, tá? Então, o que é uma reta tangente? Lá da matemática, é uma reta que vai vai tocar nessa curva em apenas um ponto, que seria o ponto onde está o móvel, no nosso caso aí o aviãozinho. Então, nesse ponto aqui, ó, a velocidade aponta dessa forma, ó, tá? Exatamente onde, vamos pensar assim, o nariz do avião está apontando naquele momento. Não esqueçam que vetor não é uma curva, o vetor é sempre reto. Quando ele se encontra nessa posição, vejam que agora o nariz já aponta em outra direção. Nós já temos o vetor velocidade diferente deste vetor aqui, ó. Para que dois vetores sejam exatamente iguais, eles precisam apresentar o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E aqui eles têm o mesmo módulo, porque o valor da velocidade segue o mesmo, mas eles não têm a mesma direção. Esse aqui é uma direção inclinada, sei lá quantos graus, né? Para cima. Esse aqui é uma direção inclinada para baixo, tá? Quando eu estou exatamente aqui nesse ponto, ó, já mudou novamente o vetor velocidade. E assim sucessivamente. Então, muito cuidado com questão que tenta confundir. As questões de movimento circular uniforme tentam pegar sempre nesse detalhe. O que é uniforme no movimento circular uniforme é apenas o módulo da velocidade. O módulo da velocidade é constante. Ou seja, se eu estou girando o meu aviãozinho com 20 km por hora, ele vai girar 20 km por hora até o fim do movimento, tá? Mas a velocidade tratada como vetor, o vetor velocidade varia em direção. Tá? Então, gente, vamos ter que introduzir mais um conceito, mais uma grandeza física, que é a grandeza da aceleração centrípeta. Uma aceleração, tá? A que a gente vinha estudando até agora, a gente vai chamar ela apenas de aceleração. Alguns livros chamam de aceleração linear, outros chamam de aceleração tangente, porque ele é tangente à curva também, assim como a velocidade, tá?
Então, um corpo pode ter dois tipos de acelerações. Uma delas é a que a gente estudou até agora, que é a aceleração linear, tangente, como eu acabei de falar, que é aquele ΔV sobre ΔT. Nós vimos na aula de aceleração média. Se tu não lembra, por favor, para o vídeo, volta lá, dá uma olhadinha naquele vídeo lá para tu entender melhor a aceleração linear ou tangente. Aquela aceleração, ela sempre tinha a mesma direção que a velocidade, tá? Então, se a velocidade era horizontal, a aceleração linear é horizontal também. Se a velocidade é vertical, a aceleração também ia ser na vertical. E aí, se ela tivesse o mesmo sentido que a velocidade, a gente chamava esse movimento de movimento acelerado, e se ela tivesse o sentido contrário da velocidade, a gente dizia que o movimento era retardado. Mas então existe uma outra forma de aceleração, que é a aceleração, vamos dizer, responsável pelas curvas, tá? Sempre que um móvel fizer uma curva, ele possui a aceleração centrípeta, que está aqui a fórmula. Aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Aceleração centrípeta igual a velocidade do móvel ao quadrado, divididos pelo raio da trajetória. Não esqueçam que a aceleração, a unidade dela é o metro por segundo ao quadrado, velocidade no SI é em metros por segundo, e o raio, como é comprimento, é o metro a unidade do SI, do Sistema Internacional. Ok, gente? Então, muito cuidado. Movimento circular uniforme. Ah, o avião girou com velocidade constante. Ele não possui aceleração. Errado. Ele possui o módulo da velocidade constante, mas ele possui aceleração centrípeta porque ele gira. Tá? Então, a aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade é aquela aceleração que nós já estudamos, que agora, a partir de agora, nós vamos chamar de linear ou tangente. E se o móvel fizer curva, se variar a direção da sua velocidade, nós teremos a aceleração centrípeta. É bom vocês pegarem bem essa diferença, porque o Enem já fez questão tentando confundir sobre esse assunto, ok? Então, seguindo, quando nós estudamos movimentos repetitivos, tá? Nós precisamos sempre estudar os conceitos de período e frequência. Esse é o primeiro movimento repetitivo que estamos estudando no nosso curso, tá? Depois vai vir, por exemplo, o estudo das ondas, que também é um movimento periódico, é um movimento que se repete. E, novamente, nós vamos ter que estudar os conceitos de período e frequência. O que é período? Período é o tempo gasto em uma volta completa, tá? Então, quando eu digo que o período é 2 segundos, eu estou te dizendo que o móvel demora 2 segundos para completar uma volta, certo? O que é frequência? Frequência é o número de voltas que o móvel dá numa unidade de tempo, tá? Então, tu vai pegar quantas voltas, por exemplo, eu contei quanto tu girava o aviãozinho, que girou 10 vezes em 5 segundos. Então, tu vai dividir 10 vezes por 5, a tua frequência vai ser, então, ele está dando 2 voltas por segundo, tá? O período e a frequência, né, se relacionam por essa equação, elas são inversamente proporcionais. O período é exatamente igual a 1 sobre a frequência e vice-versa, né? Se tu isolar a frequência, tu vai ver que a frequência é igual a 1 sobre o período. T é o maiúsculo, é o símbolo de período, e F minúsculo é o símbolo de frequência. Aqui, gente, para tentar entender, vai pensando em valores. Ó. Vamos dizer que o período é... que a frequência é 1. Uma volta por segundo. Se eu dou uma volta por segundo, qual é o tempo que eu dou em uma volta? Eu estou te dizendo uma volta por segundo, então eu vou ter o período 1. Então, se F for 1, ó, T é 1. Agora, se eu disser para ti, a minha frequência é 2 voltas por segundo, aí eu te pergunto, então quanto tempo tu está levando para dar cada volta? Pensa, se tu dá 2 voltas em 1 segundo, significa que tu está dando uma volta em meio segundo, né? Então, se a tua frequência for 2, teu período vai ser 1 meio, vai ser 0,5, vai ser meio segundo, tá? Cuidado, as unidades, né? Período é o segundo e a frequência é o hertz. O que é o hertz, gente? Hertz é quando tu utiliza aqui, na hora de calcular a frequência, o segundo, tá? Se tu tiver o valor do número de voltas que o corpo dá em 1 segundo, tu estás em hertz, tá? Então, quando eu falei 2 voltas por segundo,
eu poderia ter dito para ti 2 Hz, e tu tinha que entender que 2 Hz significa 2 voltas por segundo. Hertz, então, pensa, né, em volta por segundo. Só que também existe outro tipo de unidade na frequência, que é o RPM, rotações por minuto. E aí pensa, né, se 1 Hz, eu falei para ti que é 1 volta por segundo, e um RPM, ou seja, uma rotação por minuto, é 1 volta por minuto, né? O nome é rotações por minuto, mas estou botando aqui voltas, tá? Então pensa, se eu dou 1 volta em 1 segundo, eu vou ter então dado 60 voltas em 1 minuto, porque eu tenho 60 segundos em 1 minuto. A cada segundo eu completo 1 volta, no final de 1 minuto eu vou ter completado 60 voltas. Então esta é a relação entre Hertz e RPM, que às vezes o vestibular não dá, e aí tu precisa então lembrar deste detalhezinho. Se tu conhecer o que é frequência, tu vai lembrar de barbada, é só lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, quando eu falo Hertz, eu falo em voltas por segundo. E quando eu falo em RPM, voltas por minuto. E a relação, 1 Hertz é igual a 60 RPM. Tá, gente? Então, esses dois conceitos, essas duas grandezas, são importantes no estudo do movimento circular uniforme. Bom, velocidade escalar ou linear, ou ainda pode ser tangente também. É a velocidade que a gente está acostumado a trabalhar, né? Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente viu lá na aula de velocidade média. Se tu não lembra, dá uma paradinha nesse vídeo e assiste novamente. Ou se não assistiu, assiste, porque ela vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essa grandeza. Tá? A velocidade, então, é aquilo que tu andou e o tempo que tu demorou para andar. Eu andei 1 km e demorei 1 hora. Então, a minha velocidade foi 1 km por hora. Agora, pensa em uma volta, gente. Em uma volta... Tá? Em uma volta de um círculo, quanto eu ando? Eu ando exatamente o perímetro daquele círculo. O perímetro de um círculo é 2πr, isso lá da matemática. E o tempo para eu dar uma volta é o período. Então vejam que fácil lembrar a fórmula da velocidade. É só tu pensar em uma volta. Em uma volta eu vou percorrer 2πr e o tempo que eu demoro para fazer uma volta, eu já disse para vocês no slide anterior, significa o período, é a grandeza período. Então nós temos essa fórmula aqui para calcular a velocidade, 2πr sobre tesão, sobre o período. Ou, né, como nós vimos que o período e a frequência são inversamente proporcionais, eu posso trocar o período no denominador pela frequência no numerador. Então eu posso usar também essa fórmula, V é igual a 2πrf. Tá? Então temos duas formas para calcular a velocidade escalar ou linear, 2πr sobre período ou 2πrf. Não esqueçam as unidades, velocidade em metros por segundo, o raio em metros, a frequência em hertz e o tempo, né, do período em segundos. Velocidade angular, aqui entra outra grandeza nova, né? Agora, como a gente anda em círculos, ao invés de dizer que ele andou 3 metros, ele pode te dizer que ele percorreu 90 graus, 180 graus. Ele pode te dar a relação em ângulos agora. Então, tu tem que conhecer essa grandeza, essa nova grandeza, que é a velocidade angular, onde o símbolo é o ômega minúsculo, tá? Parece um W aqui. Então, o que seria a velocidade angular? Se a velocidade linear é tudo que eu ando, divididos pelo tempo que eu demoro para andar, a velocidade angular é o ângulo que eu estou varrendo em um determinado intervalo de tempo que eu demorei para varrer esse ângulo, certo? Só muito cuidado que no movimento circular uniforme os ângulos precisam estar em radianos. Não pode deixar em graus, tem que passar para radianos. Se tu não sabe passar para radianos, uma boa hora aí de tu dar uma revisada, tá? Mas é fácil, é só lembrar que 180 graus são pi radianos, aí tu faz uma regrinha de 13 e tu passa qualquer grau para radianos. Mas a ideia aqui é a seguinte, então, em uma volta, quantos radianos eu percorro? Em uma volta completa, 360 graus, são 2 pi radianos. Então, a velocidade angular é o ângulo que eu vou varrer em uma volta, 2π, divididos pelo tempo de uma volta, que é o período. Então, eu fico com a fórmula 2π sobre o período. E eu posso substituir o período, né, pela frequência. Lembram que o período e a frequência são inversamente proporcionais. Então, eu tiro o período no denominador e coloco a frequência no numerador. E aí eu fico com a fórmula
que velocidade angular é 2πf. Tá? Então eu também tenho duas formas para calcular a velocidade angular. Aqui eu coloquei a unidade no SI, né, que é radianos por segundo. Radianos do ângulo e segundos do tempo do período ali na nossa equação. Velocidade linear e velocidade angular, se tu prestar atenção nas fórmulas, são muito parecidas, né? Olha só, eu vou voltar ao slide anterior, olha as fórmulas que estão marcadas e olham essas aqui. Elas são exatamente, né, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que na velocidade eu tenho um raio multiplicando, ó, 2πr sobre t. Aqui eu tenho só 2π sobre t. E aqui embaixo eu tenho 2πr vezes f, aqui eu tenho só 2π vezes f. Então eu posso dizer que a minha velocidade linear é exatamente angular, só que vezes o raio. Tá? Então eu tenho mais uma equação. Como eu falei, o problema do movimento circular uniforme é a quantidade de fórmulas. Por isso que é importante entender, porque entendendo na hora que tu vai fazer a questão, tu pode lembrar da fórmula naturalmente, só porque tu entendesse o conteúdo. Tá? Bom, o Enem tem gostado muito do acoplamento de polias, né? O que é o acoplamento de polias? Polia seria um disco, tá? Então, se tu pode ligar dois discos por correia, tá? Que é o nosso primeiro caso, que é o caso da bicicleta. Também pode ser o caso da engrenagem de um relógio, tá? Quando é colocado dessa forma, também se equivale ao caso desse aqui, que parece muito com o de uma bicicleta. Tu precisa lembrar, tá, que a velocidade é igual para as duas polias, nesse caso de acoplamento de polias por correia. A correia obriga que as duas polias tenham exatamente a mesma velocidade. Então, ela obriga que a gente tenha exatamente a mesma velocidade, tá? Veja aqui, ó. A correia, ela, ao girar, né, ela tem uma velocidade, vamos supor, x, assim, uma velocidade de 10 km por hora. Então, ela anda nessa polia e obriga essa polia a girar 10 km por hora. Ela anda nessa polia e obriga essa polia também a andar 10 km por hora. Tá? Então, a velocidade linear é igual para as polias, tanto no caso de uma engrenagem relógio, como no caso da bicicleta. Isso vai acarretar algumas consequências, né? Por exemplo, quem vai ter a maior velocidade angular? Tu sabe que V é igual a ômega vezes R. A gente viu aqui, ó. Velocidade é igual a ômega vezes R. Como os dois têm a mesma velocidade, aquele que tiver maior raio vai ter a menor velocidade angular. Certo? Porque se o V é igual, se eu aumentar o raio de 1, né, isso aumentaria a velocidade dele. Mas não, a velocidade tem que ficar igual. Então tu diminui a velocidade angular. Então aqui no nosso caso a engrenagem 1 é a menor, então ela tem a maior velocidade angular. Ela precisa girar mais vezes do que a grande para manter a mesma velocidade da grande. Pensa assim também, ó. O perímetro da grande, vamos dizer que é 10 centímetros. Ou seja, o comprimento total dela, se eu pegasse uma fita e medisse ali o disco, tá, pela lateral aqui, eu ia ter 10 centímetros. E a pequenininha, vamos dizer que seja 5 centímetros. Então, se essa engrenagem girar 10 centímetros por segundo, eu vou ver que essa daqui, como tem um perímetro de 10 centímetros, ela vai girar uma vez por segundo, ela vai andar 10 centímetros por segundo. A pequenininha, para andar 10 centímetros por segundo, ela vai ter que dar 2 voltas a cada segundo, porque ela só tem um período de 5 centímetros. Para ela conseguir andar 10 centímetros por segundo, ela vai ter que dar 2 voltas, enquanto a grande dá uma. Então, ao olhar, tu tem a impressão que a pequenininha gira mais depressa que a grande, mas não é o que está acontecendo. A pequenininha, ela tem exatamente a mesma velocidade da grande. Ela gira mais vezes, porque ela tem uma velocidade angular maior do que a grande. Para ela manter a mesma velocidade que a grande, ela vai ter que girar mais vezes. Isso também vai fazer com que a frequência da pequenininha seja maior do que a frequência da grande, porque ela gira mais vezes por segundo, ela vai dar mais voltas por segundo do que a grande. O período da grande é maior, ela demora mais para fazer uma volta. E a aceleração centrípeta é maior da polia menor. Por que, Neco, que é maior? Vamos voltar aqui, ó. Aceleração centrípeta. Como os dois têm
a mesma velocidade, vejam que o raio é inversamente proporcional que a aceleração. Então, quem tem o maior raio vai ter a menor aceleração. Então, a aceleração centrípeta do menor é maior do que a aceleração centrípeta do maior. Tá, gente? Então, muito cuidado com o acoplamento de polias. Esses detalhes aí são bastante importantes para conseguir entender esses exercícios aí. Tem também o acoplamento por eixos, tá? O acoplamento por eixo é quando os dois discos são presos pelo centro. Isso obriga que eles deem exatamente o mesmo número de voltas, obriga que eles tenham a mesma frequência, tá? Consequentemente, eles vão ter também a mesma velocidade angular. Essa é a principal característica. Eles vão varrer o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, porque eles vão girar exatamente da mesma forma, porque estão acoplados por eixo. Quando esse 1 voltar a essa posição aqui onde ele se encontra, o 2 vai estar aqui exatamente nessa posição também, porque eles estão ligados pelo centro, tá? Por um eixo no centro das polias. Então eles vão ter o mesmo período também, porque eles vão demorar o mesmo tempo para girar, e a velocidade do maior vai ser maior do que a velocidade do menor. Por quê, né? Ora, porque para o 2 dar uma volta, ele anda muito mais do que o ponto 1 aqui, ó. Ponto 1, vamos supor aqui, andou 5 centímetros, o 2 vai andar muito mais do que 5 centímetros. Mas como ele demora o mesmo tempo e o 2 andou mais, é porque a velocidade do 2 é maior do que a velocidade do 1, tá? E a aceleração centrípeta aqui tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. A gente já viu que a velocidade angular dos dois é igual, a velocidade v não, a velocidade linear não é igual. O maior tem uma maior velocidade linear. Mas tu sabe que velocidade, ó, é igual a ômega vezes o raio. Se eu substituir isso aqui lá na aceleração centrípeta, eu vou ter a aceleração centrípeta, cadê meu mouse aqui? A aceleração centrípeta é igual a ômega² vezes o raio quadrado, vou cortar o raio, vou ficar com a aceleração centrípeta igual a ômega² vezes raio. Como os dois têm o mesmo ômega, quem for maior tem maior aceleração centrípeta. Aqui quem é maior é o 2, então o 2 tem maior aceleração centrípeta. Tá, gente? Esse assunto aqui é um pouquinho mais difícil de se explicar assim, né? Por slides apenas, mas tenho certeza que se tu é assinante do curso completo, se tu é aluno, se tu é meu aluno, tu vai tirar tuas dúvidas. Pode mandar dúvida aqui também pelo YouTube, sem problema nenhum, tá? Alguma coisa que tu não tenha entendido, mas assista novamente quantas vezes tu achar necessário para ver se tu consegue entender sozinho. Que acredito que nas aulas de exercícios vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor o que foi trabalhado aqui. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.